Bom, eu gostaria de começar nosso encontro propondo um exercício. É, Antes da gente fazer as nossas reflexões. Eu gostaria que vocês se sentirem confortáveis, que vocês relaxassem um pouquinho a mente, desligassem um pouco a atenção cognitiva para sentir um pouco mais o próprio corpo, prestando atenção um pouco na sua respiração. Se vocês também se sentirem confortáveis, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e voltassem um pouco a atenção para dentro, para o mundo de dentro. E eu gostaria que vocês, nesse momento, procurassem o relaxamento. A gente consegue relaxar bastante, prestando atenção na nossa respiração. É uma técnica bastante eficaz, acompanhando nossa respiração. A gente também consegue relaxar prolongando nossa respiração, inspirando lentamente, retendo o ar nos pulmões, depois expirando também lentamente e com o foco nessa respiração a gente consegue desconectar as nossas preocupações do mundo de fora e a gente consegue voltar um pouco mais para dentro. E eu gostaria que, enquanto vocês estão fazendo esse exercício de relaxar, de introspecção, eu gostaria que vocês permitissem que na mente de vocês, que a mente de vocês fosse visitada por momentos, por registros, por lembranças de uma época em que você foi adolescente. Então, procura lembrar dos seus, como se você estivesse voltando no tempo e busca aí no seu mapa mental os seus 12 anos, 13, 14, 15, 16 e deixa vir imagens, memórias, lembranças. Procura pensar, tentando reconectar. Onde você vivia nessa época? Como era a sua casa, sua família? O que que você gostava de fazer quando você voltava do colégio? Você gostava de ir para o colégio? Você tinha amigos, amigas? Muitos, poucos? Tinha alguém especial? O que que aconteceu nesse período que foi bastante relevante? Teve alguma paquera? Teve um primeiro beijo? Teve alguma experiência assustadora? Teve alguma aventura? Você se lembra da música que gostava de ouvir? Quem eram os seus preferidos? Banda, cantor? Você gostava de sair? Preferia ficar em casa? Você fazia confidências com seus melhores amigos ou não? Tinha um diário? Gostava de sair com a família? Gostava de conviver com a família? Quais eram seus sonhos, seus medos? Quais foram as maiores emoções que você vivenciou? Agora presta um pouco de atenção ao seu redor naquela época. O que que você pensava a respeito daqueles que viviam com você? Seus pais, avós ou aqueles que eram sua família? Como é que você analisava cada um deles? Qual era a sua opinião a respeito deles? O que você acha que eles pensavam a respeito de você? O que você acha que era a opinião deles a respeito de você? E se você pudesse voltar naquele tempo,
para oferecer uma dica a você e uma dica aos seus pais ou aqueles que representavam a sua família, qual dica seria essa? E por fim, o que nesse período você ouviu daqueles que foram próximos a você e que você mais gostou de ouvir? E o que você ouviu daqueles que foram próximos a você e que você preferia não ter ouvido? Pode voltar a prestar atenção na sua respiração, trazendo de novo a atenção para o momento presente, para essa sala virtual, para nossa reflexão. E a proposta, espero que vocês tenham conseguido se permitir um pouquinho, apesar do tempo ter sido breve, a gente precisaria de um tempo maior para fazer um mergulho mais apropriado, né? A gente leva tempo para fazer essa conexão com o mundo de dentro, mas foi mais um convite para que vocês saibam que isso é possível, que isso é benéfico, que a gente pode usar isso como fonte de aprendizagem, de conhecimento. A gente enriquece quando a gente faz esse tipo de experiência. E o meu objetivo é que a gente consiga, nesse mergulho, se conectar com o nosso adolescente, com o adolescente que existe em nós. Quando a gente vai conversar com alguém, o que mais aproxima a conversa são os pontos em comum. É difícil quando a gente vai conversar com alguém em que a gente não tem os mesmos interesses, os mesmos valores, a mesma idade, a mesma cultura, o mesmo conhecimento. Difícil a gente conseguir estabelecer um diálogo, a gente fica ali patinando, fica ali tentando se virar para poder dar conta de manter um ambiente social. E algumas vezes a gente encontra alguém que a gente vê pela primeira vez, mas a gente troca meia dúzia de palavras e a gente percebe que gosta das mesmas coisas, visitou os mesmos lugares, tem os mesmos interesses e a gente não vê a hora passar, a gente quer devorar a nossa conversa, o nosso encontro. E a gente já troca celular e a gente quer se encontrar de novo. Então, quando a gente fala do que vincula, quando a gente fala sobre vínculo, a gente vai falar sobre pontos em comum. E é pelos pontos em comum que a gente se vincula a alguém. Se a gente não consegue estabelecer pontos em comum numa conversa, acabei de conhecer alguém, troquei algumas palavras, ficamos conversando por 15 minutos. Se nesses 15 minutos nós não conseguirmos descobrir pontos em comum, é muito provável que a gente não queira, não tenha interesse mais em se encontrar. Mas se nesses 15 minutos a gente conseguiu identificar pontos em comum, esses 15 viram meia hora, que viram uma hora, e que provavelmente a gente acabou de criar um novo relacionamento. Acabamos de ampliar a nossa teia, a nossa rede de relações. Se a gente sabe, tem consciência disso, que a gente, quando tem afinidade com alguém, a gente se vincula mais, a gente cria laço, como diz o Pequeno Príncipe, a gente se torna responsável, a gente cativa alguém. Quando a gente tem interesse em se relacionar com alguém e não deixar a vida dizer, é inteligente da nossa parte que a gente se prepare para esse encontro. Então, se eu tiver num ponto de ônibus ou em algum lugar, numa lanchonete, e por acaso começar a bater papo com alguém, mas sem ter interesse que isso vá para algum caminho, eu posso me permitir ficar à vontade e deixar que a espontaneidade nos diga se nós temos pontos em comuns ou não.
E tanto dali a gente pode sair com um novo amigo, como a gente pode ter tido uma experiência que terminou ali, a gente não vai mais querer se encontrar. Mas se eu vou para um encontro que me interessa, se eu vou para uma relação que eu gostaria de alimentar, é inteligente da minha parte que eu me prepare para já ter em mãos pontos em comum, para que eu já consiga de cara oferecer oportunidade desse vínculo acontecer justamente porque eu trouxe os pontos em comum que eu já sei que existem. A gente faz isso quando a gente vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego. A gente se prepara para essa entrevista de emprego. A gente sabe que lugar que quem está me entrevistando, qual é o tipo de business que se faz ali. Eu me preparo para aquilo. Eu me preparo tentando me contextualizar, tentando entender da área da atuação, tentando descobrir quais são os valores que essa empresa cultua. Primeiro para eu ver se alinha comigo e depois para mostrar que se alinha comigo, se eu quiser mesmo. Eu já vou direcionada para mostrar que, olha, vocês fazem isso, 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 eu também. Vocês priorizam isso, isso, eu também. Então, eu estou fazendo um esforço para me vincular, estudando, me preparando para essa relação que eu pretendo estabelecer para que a gente continue, se é meu desejo trabalhar nesse lugar. Quando a gente vai também nos nossos encontros românticos, a gente também se prepara, a gente se vigia, a gente procura informações da pessoa, hoje a gente consegue procurar na internet. E se a gente se interessou, a gente também vai preparado. Olha que legal, eu vi que ele ou ela gosta desse tipo de coisa, eu também já tive alguma experiência, vou trazer esse assunto. Olha, fulano, eu vi que você gosta de colecionar não sei das quantas, sabia que meu pai também. Eu trago a minha participação, o meu esforço para que isso seja feito realmente, uma aliança aconteça ali. E, no entanto, quando a gente lida com nossos filhos e quando a gente fala principalmente com relação aos nossos adolescentes, não sei se a gente faz todo esse caminho de preparação, de vinculação, de alimento, de nutrição da relação. Ou se costumeiramente a gente já vai assim, ai meu Deus, vamos lá ver o que que vai, o que que me espera hoje. Vamos ver que conversa, que coice que eu vou levar. Vamos ver se ele hoje vai abrir a boca para falar e a gente vem com a nossa ladainha de reclamação dos adolescentes. Mas da nossa parte a gente não fez um esforço para que essa vinculação acontecesse. Por isso que eu fiz esse exercício antes da gente começar nosso estudo, porque é um caminho que a gente faz para poder se aproximar dos jovens, dos adolescentes. Incrível como que a gente esquece o que é ser adolescente. Como a gente olha para os adolescentes hoje e a gente julga, a gente não se conforma, a gente critica, como se a gente tivesse pulado essa etapa, como se a gente não tivesse falado bobagens, como se a gente não tivesse dado cabeçadas, como se a gente não tivesse se estrumbicado aí em alguma aventura, como se a gente tivesse pulado a adolescência. Então, esse exercício é para a gente lembrar do adolescente que a gente foi. E se vocês quiserem repetir no tempo adequado, porque aqui eu fiz muito resumidamente, mais para mostrar como é possível de se fazer, mas se vocês quiserem depois dar mais tempo para vocês relembrarem do adolescente que vocês foram, e lembrar dos apuros, das decepções, das frustrações, dos primeiros amores, dos medos, dos sonhos, das conversas, dos passeios e também da família, certamente quando você se posicionar novamente frente ao seu adolescente, você vai ter outro olhar, você vai ser visto por ele de outra forma. Aquelas palavras que forem sair já serão bem diferentes, o tom, a abordagem, porque a gente agora se conectou com o nosso próprio adolescente. E aí a gente encontra mais pontos em comum, a gente identifica mais afinidade.
Então, aquilo que para mim hoje é bobagem, já passaria a não ser. Nossa, eu lembro quando eu me interessei por isso. Imagina que hoje para mim seria uma bobagem, mas na época não era. Então, eu posso começar a conversa com o meu adolescente assim. Você não acredita o que que eu lembrei. Eu lembrei de quando eu tinha 14 anos e que um amigo me chamou para fazer tal coisa e você conta a experiência. E aí você fala, você consegue imaginar eu fazendo uma coisa dessa? Puxa, eu tinha esquecido, filho, adolescente, sobrinho, aluno, seja lá quem for. Mas eu me lembrei disso. Eu lembrei que eu passei por isso. Olha que interessante. E eu lembrei porque você está vivendo alguma coisa semelhante. Olha que diferença de abordagem. O adolescente não vai se sentir analisado, criticado, distanciado, ele vai se sentir próximo. Puxa vida, não acredito, mãe, tio, que você tenha vivido um negócio desse. Que coisa doida. Ah, sabe que eu já vi algo parecido? Mas é preciso que a gente permita áreas em comum. Não dá para a gente chegar hoje com a nossa idade de 50 e poucos anos, para conversar com eles a partir do nosso ponto de vista. É muito discrepante. A gente vai ter mais choques do que pontos em comum. Então, seria uma ótima forma de vincular se a gente começasse tentando descobrir cadê o adolescente que vive em nós, porque ele não sumiu, a gente não deixou ele pelo caminho. A gente pode ter reprimido, a gente pode ter jogado ele lá no calabouço do nosso inconsciente, mas é possível soltar ele, libertar ele desse calabouço e relembrar o que é ser adolescente, para poder conversar com um adolescente de forma mais próxima. Quando nós pensamos sobre o que é o adolescer, o que, que é essa adolescência, e a gente vai procurar a origem de quando foi feito esse termo, o que, que os nossos ancestrais procuravam, é interessante porque na origem, na etimologia dela, existe essa conjunção, né, essa junção de dois conceitos. Um é essa preposição, se a gente pode, essa particella, essa, esse prefixo que fala para frente, é o ad. O ad é para ir, é em direção. E o adolescer vai se referir ao crescer. Então, veja, é um crescer com um certo direcionamento, como se fosse com um propósito, como se fosse com uma direção. Não é simplesmente crescer. Por um tempo da vida, a gente só cresce. A gente cresce, cresce, cresce 1 ano, cresce com 2 anos, cresce 3 anos, vai descobrindo coisas novas, vai desenvolvendo habilidades, desenvolvendo habilidade de falar, habilidade de andar, habilidade de equilibrar. A gente vai desenvolvendo habilidades, vai se aprimorando desse instrumento, das mãos, da coordenação motora grossa, depois da coordenação motora fina, a gente vai experimentando os 5 sentidos, mas quando a gente entra na adolescência, a gente a gente cresce em direção. A gente não só cresce, a gente não só continua desenvolvendo o desenvolvimento corporal ou cognitivo, a gente passa a incluir nesse crescimento uma finalidade, passa a existir um propósito específico em nossa vida, mais particularmente. E o próprio adolescente começa a participar. Agora não basta só crescer. Eu preciso começar a pensar no para que eu vou crescer. Para qual direção eu vou crescer? E a gente começa a sonhar. Será que eu vou para cá, para lá? Eu fico na minha cidade, eu saio, eu vou, mudo de país? Será que eu faço faculdade, vou trabalhar primeiro? Se eu for fazer faculdade, o que que eu me vejo fazendo? Eu estou olhando para um propósito, não é simplesmente fazer com mais habilidade o que eu fazia, fazer coisas que antes eu não fazia. É começar a escolher uma direção para o seu desenvolvimento. E tanto que existe diferença entre dois conceitos que se relacionam com essa idade, que é a puberdade e a adolescência. A gente fala que a puberdade é essa mudança fisiológica que já aconteceu com a criança, né? E o corpinho da criança já tinha mudado. Na adolescência tem uma mudança maior, os hormônios passam a atuar e desencadear um monte de processos novos.
A criança entra na puberdade. A menina tem a menarca, o menino vai ter a sua primeira ejaculação e um mundo novo se apresenta. Em termos fisiológicos, isso já é gigante para essa mente processar, porque imagina que do nada a sensação é essa. Como assim? Eu estava sendo criança até ontem, de repente agora eu preciso inaugurar uma nova constituição física. Se a puberdade já é difícil de você lidar com as mudanças corporais e elas não estão separadas das mudanças em termos de psique, a adolescência complica ainda mais, porque o adolescente não é só lidar com sua nova constituição física, é lidar com sua nova constituição física, que a puberdade tá te lançando, dentro de um contexto social, dentro de uma cultura, dentro de um momento histórico. O que é ser adolescente em 1800, em 1900 e no ano 2000 é muito diferente. Então, ele tem que lidar com essa avalanche interna e, ao mesmo tempo, precisa se adaptar, porque essa é a fase da adolescência principal, é a da transgressão. Você vai transgredir aquele conjunto de valores que você recebeu, a tradição, você transgride a tradição, você precisa transgredir. Que não quer dizer que você vai sair revoltado com todo mundo, e não é isso. Mas você precisa testar o e se eu não fizer? E se isso não for exatamente como meus pais me falaram? E se a vida não for só isso que eu aprendi até hoje? Então, é um início do exercício do transgredir, até para depois que eu experimento ou não, o diferente, o distante, eu posso depois voltar e falar, realmente, eu fui lá fora, vi algumas coisas, mas quer saber? Eu combino mais com aquilo que eu recebi. Ou não. Ou não, nossa, eu agradeço por tudo isso que eu recebi, cultuo os meus ancestrais, honro a minha família, a minha origem, mas eu me identifiquei mais com esse ou aquele outro grupo. Eu preciso transgredir para poder escolher se eu fico ou se eu saio, ou se eu fico um pouco, ou se eu fico em algumas questões, ou se eu saio de algumas questões. Eu preciso ir em busca da minha identidade. Mas é um período em que eu vou atrás da minha identidade, transgredindo esse primeiro círculo. Mas eu também preciso descobrir quais são as minhas ideologias, que podem parecer com as dos meus pais ou não. Então é um período muito turbulento. Eu lido com a puberdade, eu lido com o adolescer cultural, social, momento histórico, eu lido com a minha psique que precisa expandir, transgredir, se identificar quem sou eu, mas ao mesmo tempo, quais correntes me chamam a atenção, quais ideologias me encantam mais. É quase que, parece quase que insuportável você vivenciar isso nessa fase da vida que você ainda não tem estruturas já solidificadas para poder te garantir um chão firme. Então, acho que nunca na vida a gente vai precisar tanto de compreensão, de empatia, de ajuda, de orientação, de paciência, quanto na nossa adolescência. E é o período em que os adultos mais fazem brincadeiras inadequadas. Aborrecência, ai, não suporto. Eu lembro que eu fiz uma dessas falas totalmente inapropriadas quando eu não sabia mais o que fazer com os meus adolescentes aqui. Uma vez eu disse para um: quem é você e o que você fez com o meu filho? Porque minha filha, porque eu simplesmente não os reconhecia, né? Mas era natural isso. Eu estava fazendo uma reclamação, eu estava fazendo uma reivindicação, como se eu falasse, ó, porque eu quero você de volta, eu quero aquela criança de volta. Ah, confortável para mim, né? Porque aquela criança eu conhecia, mas que egoísmo é esse? Eu estava olhando para mim, que era mais fácil para mim, mas e aquele espírito que estava aparecendo ali? Aquele espírito que estava restaurando sua própria personalidade, né? Então, esse é o verdadeiro eu. Esse é o eu que surge. Então, a adolescência, a puberdade mais adolescência, é um momento muito sensível e que requer da nossa parte, primeiro, essa empatia que a gente consegue redescobrindo o adolescente que existe em nós, e depois lembrando que eles precisam muito, muito, muito da nossa presença, da nossa participação, mas não
para dar sermão, fazer críticas, mas para caminhar junto, para ele sentir que ele não está só e que esse período de turbulência faz parte e que a gente, inclusive, já esperava por isso. E a gente pode, inclusive, contar para o filho e para a filha e para quem for. Tenha paciência, você está vivendo a puberdade, também você está vivendo essa adolescência em termos de momento histórico de cultura, mas a sua psique também está tentando se descobrir, buscando a identidade, e você também começa a olhar para fora, procurando o seu grupo, quais ideologias me interessam. Então é muita coisa, vamos devagar, vamos uma coisa de cada vez. A gente vem para acolher, a gente vem para alentar, a gente não vem para criticar, a gente não vem para dar lição de moral. O que não quer dizer também, filho, seja quem você quiser ser, eu te dou liberdade total, porque isso é alienação. Isso não é bom. Isso quer dizer que a gente abandonou o filho, isso não é bom. A gente precisa estar próximo, precisa orientar, precisa direcionar, mas permitindo que ele desabroche. Existe um poema lindo que fala que a adolescência é como uma flor que sai do botão para desabrochar. Se eu falar, não, 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 nada de desabrochar, fica bom, fica botão aí, que botão eu sei lidar. Eu vou perder essa exuberância. Não é fácil desabrochar, porque você vai se abrir para a vida. Enquanto você tá botão, você tá ali fechadinho, tá bem protegido. O desabrochar eu existo, eu tô aqui e agora. Agora eu tenho que viver. Então não é simples isso. Precisa sim da nossa compreensão. Eu trouxe aqui alguns trechos para a gente pensar a respeito. Antes disso, eu acho que um outro ponto que vale a pena a gente trazer para esse momento da adolescência é importante, a importância dos ritos de passagem. Na nossa sociedade mais ocidental, a gente irracional, em que a gente elegeu como Deus a ciência, e a gente jogou no calabouço as experiências, as vivências simbólicas, metafísicas, transcendentais, espirituais, e a gente disse, isso daí não tem comprovação científica, é bobagem de quem quer passar o tempo, a gente acabou também fazendo um esvaziamento dos ritos de passagem. Ai, que bobagem, para que fazer essa cerimônia? Ai, que coisa mais sem sentido você fazer todo esse ritual. O ritual ele tem um fundamento para a parte psicológica. É que a gente acabou usando um ritual só pelo ritual, ficou tão vazio de, de fundamento, de conteúdo, que ele passou a não ser nada. A gente é que nem quando a gente fala dentro do espiritismo das rezas decoradas, né? Em que você fica como se fosse um papagaio, pá, 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 pá. O meu espírito não está ali, minha mente não está ali, minha emoção não está ali. A única coisa que está ali é minha é a falação, a gente só fica falando, né? É só uma coordenação ali. Então, nessa hora, sim, esses ritos realmente eles não têm fundamento nenhum. O ritual que é fazer por fazer, desencargo de consciência, aí não. E a gente acabou fazendo isso, por isso que a gente se distanciou também dos ritos. Mas quando a gente faz marcos bem definidos na vida, isso nos ajuda na parte psicológica. Então, o que a gente tem de ritos, por exemplo, para a adolescência? Antigamente tinha muitos. Quando você tinha, por exemplo, o tal do debut do francês, né? Daqui a gente chamava do baile das debutantes. O que era isso? Psicologicamente, a menina vai se preparando para uma mudança. Então, é como se a psique fosse acostumando. Nossa, vai mudar. Nossa, então eu não sou mais criança. Nossa, agora eu vou fazer parte do mundo adulto. Nossa, então agora eu vou ser apresentada. Eu vou me acostumando com uma mudança. E antes disso, quando a gente vê em outras culturas, lá para os seus 13 anos, quando a menina ou o menino também passava por alguns ritos de passagem, em que eles passavam a, a pertencer a subgrupos dentro da sua grande comunidade, sei lá, de caçadores ou de rendeiras, ou seja do que for. A psique vai se preparando. Na nossa sociedade, hoje a gente tem abolido os ritos, então parece que a criança, e a gente vê isso. As crianças nos dizem, nós não sabemos o que cabe na nossa idade. Com 12 anos, se namora ou não se namora? Se beija ou se não beija?
Isso porque eu estou sendo bem generosa, porque com 12 anos aqui já se faz mais do que namora e beija. Então a psique não está, emocionalmente ela não está madura ainda para entender o que ela está vivendo. Ela se coloca em vivências, por exemplo, em relações sexuais, que a própria psique dela não tem ainda maturidade, o cérebro não tem ainda maturidade para poder entender as nuances do que está acontecendo ali. Então a gente vê criança vestida de adulto e a gente fala, nossa, existe hoje um processo de adultização das crianças. A gente vê adultos se comportando igual adolescentes, a gente vê pessoas já quase que entrando na idade da metade da vida, ainda vivendo sem conseguir se responder por si próprio, dependendo, sendo dependente. Então, nós misturamos todas as fases do desenvolvimento. Isso também não é bom. As crianças precisam saber o que cabe em cada fase. Agora você está numa fase em que você pode isso, não pode aquilo. Hoje eles acessam pela internet, eles acessam tudo que eles querem, o que eles não imaginariam nem que existisse. E aí eles não sabem muito bem o que em cada fase da vida se vive, porque eles estão antecipando, tem coisas que estão sendo retardadas, no sentido de que antes a gente não tinha preocupação tanto com segurança, então as crianças aprendiam algumas coisas mais práticas, hoje não. E aí você vê um adulto indo estudar fora e ele não é capaz de preparar um alimento básico, porque ele nunca fez isso, porque era super protegido. Então, existe aí muita mistura. Então, a gente está promovendo para os adolescentes um ambiente difícil de viver. A gente tem feito toda essa interferência, tirando ritos de passagem, no sentido de falar o que cabe a cada fase, a gente cobra demais, a gente não empatiza, e a gente cobra muito, né, dos adolescentes. Mas agora sim, voltando na questão 385 de O Livro dos Espíritos, e depois vocês podem reler na íntegra ela tem uma reflexão bastante longa, para, a partir disso que a gente tem conversado, geralmente a gente vai reler e olha para um outro ponto de vista e descobre coisas novas, é interessante isso. Mas eu vou destacar um ponto dessa 385, quando os espíritos nos dizem: não foi, todavia, por elas, as crianças, ele está se referindo às crianças, somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisem da proteção e assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conservam-se bons e eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então eu achei interessante isso, porque quando Deus protege com o véu do esquecimento a infância, e dá ao bebê o aspecto de uma tábula rasa, de um livro em branco, de um ser que acabou de nascer, que começa do zero, ele não só protege a criança, porque seria difícil da criança, se ela já retomar aquilo que ela foi, ela meio que continuaria sendo. Mas se ela esquecer um pouquinho quem ela foi e acreditar por uns anos que ela pode ser uma outra pessoa, quando esse eu do passado voltar, ela tem já instrumentos, recursos para poder negociar consigo mesma. Então, é sim um plano divino muito lindo, que protege o próprio espírito que reencarna. Porque se eu saio da minha vida hoje sendo quem eu sou, eu reencarno amanhã e já me dou conta de que eu sou exatamente essa que terminou essa vida, eu vou continuar sendo quem eu era. Eu não consigo dar o salto do desenvolvimento, da evolução. Então, Deus, na sua inteligência e bondade, ele permite esses saltos. Quando eu, por algum tempo, esqueço quem eu fui, então eu vivo como se eu fosse um novo.
Quando esse eu que eu fui volta, porque eu preciso dar conta de quem eu fui, eu tenho uma nova versão de mim para eu poder fundir, para eu poder integrar. E aí é como se eu dissolvesse um pouco esse eu que a gente costuma dizer do homem velho. Eu dissolvo um pouco, eu rejuvenesço um pouco esse homem velho, arcaico, cheio de atavismo, de automatismo, mas tem um novo aqui, que traz nova esperança, novos conhecimentos, novos comportamentos, então eu consigo diluir, e aí eu dou um salto no desenvolvimento evolutivo espiritual. Esse é o plano de Deus. Agora, o que que eu achei interessante? Quando a gente vê que aqui tem escrito também que não é só o espírito que reencarna que é protegido pelo véu do passado, mas aqueles que o recebem. Porque a gente empatiza muito, internece muito por uma criança, justamente porque ela nos dá essa sensação de indefesa, de ser inocente, e a gente quer proteger. Então, como nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, como somos ainda egoístas, como trazemos nossos próprios conflitos, não temos ainda condição de amar o ser pelo que ele é, como Jesus amou. Jesus não precisou olhar para a gente com carinha de bebê para gostar da gente. Jesus gostou, amou, cuidou da gente como cuida até hoje, sendo a gente quem a gente é, com toda a nossa sombra, com todas as nossas más tendências. O olhar de Jesus sempre foi o mesmo para o ladrão, para a mulher que vendia o próprio corpo, pelo cobrador de impostos, não interessa. E por aquele que era o discípulo amado, Jesus amava a todos. Ele não precisava de maquiagem na gente para que ele enxergasse a gente diferente. A gente precisa. E Deus cuida, inclusive, da gente que é pai, educador, nos dando uma sensação de que é um espírito ali, para que a gente não o julgue de cara. Porque se eu pegasse o meu bebezinho no colo e olhasse para ele e falasse: ups, acabei de receber aqui um, sei lá, um assassino, sei lá o que a gente pode imaginar. Meu Deus, que difícil que seria para mim eu desenvolver o amor por aquele ser. Então, os espíritos nos ajudam, Deus nos ajuda, trazendo esse véu do esquecimento para que a gente consiga amar, já que o nosso amor é condicional, ainda é imperfeito e a gente ainda não consegue amar simplesmente, ponto final. A gente ama se não for assim, a gente não consegue amar se for assado, né? Então, existe um plano divino lindo que prepara para a gente a melhor condição para a gente conseguir evoluir, tanto na condição de quem chega sendo recebido por uma família, quanto na condição da família que recebe alguém para ajudar. E esse é o ciclo. Um dia eu dependi de uma mãe, de um pai, de alguém que me acolheu, que teve paciência comigo. Hoje eu que faço isso para o meu filho, amanhã meu filho que faz isso para o meu neto, e a gente vai se ajudando enquanto espíritos. Mas quando a gente já está pronto para rever o nosso passado, existe aí esse novo parto. Então, a adolescência é uma nova gestação. A família, a mãe, o pai, o educador, quem está próximo desse adolescente, precisa lembrar: acabei de ficar grávido, meu adolescente entrou na adolescência, acabei de ficar grávido de um adulto. Agora nós vamos ter que cuidar dessa gravidez até que ele se torne o adulto lá na frente. É uma gravidez que vai ser longa, mas vai precisar culminar num parto. E esse parto é eu oferecendo meu filho à vida. Eu dizendo para Deus: Deus, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu, por esse espírito que é meu irmão no final das contas. E eu entrego ele agora para a vida. Não quer dizer que eu rompo com ele, eu continuo acompanhando, ajudando, dando suporte. Mas a minha tarefa principal, em que eu era responsável, termina ali. A partir daí, é ele que vai responder por si mesmo. Eu vou ser um apoio, uma colaboradora da vida desse espírito. Então, eu trago primeiro ele à vida, eu trago ele do plano espiritual para o material por um parto, e depois eu faço uma nova gestação enquanto ele está adolescendo, para que depois eu faça um novo parto e agora ele sai da família onde que ele chegou e ele vai agora para a vida. Essa é a função nossa, e a gente tem toda a adolescência para prepará-lo
para experimentar, ele tem que experimentar a liberdade, ele tem que entender que a liberdade vem com a responsabilidade, ele tem que se arriscar, ele tem que desenvolver dentro dele um pai e uma mãe, para que quando ele se torne adulto, ele cuide de si mesmo, ele providencie para si mesmo, ele proteja a si mesmo. Então, a adolescência culmina com esse segundo parto, que agora é da família para a sociedade. Ele continua dizendo: como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. Não é lindo de ver o plano de Deus para que a gente possa evoluir, dando esses saltos, uns ajudando os outros, chegando aqui na vida, sendo recebido por essa família compreensiva e compassiva? Ele também diz que esse adolescente, quando ele começa a reaver o seu eu anterior, a gente vai percebendo, por isso a sensação de quando eu falei quem é você, o que você fez com meu filho ou com a minha filha, porque surge um outro ali. E surge um outro que vem, segundo os espíritos, com hábitos diferentes, com paixões diversas das nossas e com gosto e inclinação opostos aos nossos. Então, realmente, se a gente pensar, puxa, meu filho combinava comigo, a gente gostava das mesmas coisas, a gente brincava das mesmas coisas, a gente escolhia as mesmas coisas, a gente se dava super bem. De repente, tem alguém que tem um hábito diferente, uma paixão diferente, um gosto oposto. Como é que eu lido com isso? Esse é o nosso desafio. Mas nessa hora nós não podemos ser egoístas e falar, meu filho, eu quero meu filho de volta. Não é meu filho. Nessa hora a gente tem que dizer, muito prazer, espírito que chega. Eu espero que você possa fazer bom uso da criança que eu ajudei a preparar, que você possa integrar esses dois eus, esse novo que vem sendo desenvolvido nessa reencarnação e esse outro que volta das reencarnações anteriores. Então, se a gente tiver mais consciência de que ele tem sim hábitos diferentes, paixões diferentes, gostos diferentes, eu talvez espere menos dele, crie menos expectativa, faça menos planos para ele. Mas o nosso nenê está na barriga, a gente já sabe o que ele vai ser, onde que ele vai trabalhar, qual vai ser a profissão, né? Então, vamos nos manter conscientes, ele é diferente, ele é diverso e algumas vezes ele vai ser oposto a mim. E tudo bem. Eu vou amá-lo, orientá-lo na necessidade dele, não como meu filho, mas como um espírito que está aqui sob minha responsabilidade. E o último trecho que eu destaco dessa pergunta é quando ele fala da infância. Eles falam da infância. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Então, os espíritos estão dizendo assim: você tem uma missão, ela é sagrada e você vai prestar contas dela. Essa missão tem um período em que ela é mais fácil de ser executada e tem um período que ela é bem difícil de ser executada. Aproveita para fazer o máximo que você puder no período em que ela é mais fácil de ser executada, na infância, porque o espírito está suscetível às suas influências. Se você não prestar atenção nessa fase, porque meu filho é bonzinho e ele vai se criando sozinho e eu não tenho muita, não ofereço a ele tanta orientação, presença, educação quanto eu poderia, eu vou precisar fazer o maior investimento depois na adolescência. Aí vai complicar, porque ele já começa a ficar mais refratário a mim, porque ele começa a precisar pertencer ao social. A família já começa a perder importância e faz parte do seu desenvolvimento. Então começa a voltar o eu das vidas anteriores, ele começa a se interessar mais para a sociedade, e nessa hora eu vou querer educar o filho que eu não eduquei enquanto era criança. Agora eu vou querer falar para ele do que pode, o que não pode, dos valores. E antes eu não fiz esse investimento. Então eles estão dizendo isso. Cuidado para a gente não deixar passar a melhor fase. É onde nosso investimento mais vai render. É na infância. Por isso que a gente fala, melhor bem que você pode fazer para o planeta Terra
para a grande família humana é investir os seus maiores tesouros, recursos, tempo, atenção na infância. É onde a gente mais tem possibilidade de transformar o nosso mundo, porque é onde a gente mais tem possibilidade de transformar o ser humano. Então, a infância, ela é útil, ela é indispensável, ela é rica de oportunidades, se a gente souber aproveitar para investir nos nossos filhos e aqueles que estão sob nossa responsabilidade. E para a gente terminar, eu trouxe um trecho de Joana de Ângeles, que está no livro Despertar do Espírito, no capítulo 7. E a Joana diz: os pais e os educadores são convidados, na fase da vida juvenil, a caminharem ao lado do educando, dialogando e compreendendo-lhe as aspirações, porém exercendo uma postura moral que infunda respeito e intimidade, ao mesmo tempo fortalecendo a coragem e ajudando nos desafios que são propostos, para que o jovem se sinta confiante para prosseguir avançando com segurança no rumo do futuro. Olha, nesse parágrafo, a Joana faz um tratado sobre como lidar com o adolescente. Eu destaquei algumas palavras. Eu enfatizei na minha leitura, mas eu vou trazê-las de volta. Joana fala que nós precisamos caminhar ao lado dele. Quer dizer, estar presente, acompanhar, se interessar, perguntar, vincular. Não é dar bronca, não é mostrar o seu desapontamento, não é dar pôr de castigos, não é só isso. Isso é quando tudo que você deveria ter feito você não fez. Aí você precisa apelar para isso. Mas se você quiser fazer um investimento profilático, caminhe ao lado, esteja presente, acompanhe, converse, dialogue, vincule. Ela fala também do dialogar. E dialogar não é julgar, fazer sermão, falar que com você na sua adolescência nunca isso tinha acontecido, mas é empatizar, é primeiro se conectar com o seu adolescente para depois falar com o seu filho adolescente. Primeiro traga o adolescente que você já foi. É filosofar, é debater, é perguntar, é não impor, é trocar experiência. Então não fale como que deve ser as coisas. Filosofe com ele, faça perguntas, deixa ele descobrir o melhor. Joana fala das aspirações. Mergulhe no mundo do adolescente, compreenda quem ele é, quais são seus sonhos, seus talentos, suas tendências, suas dificuldades. Não olha para o mundo lá fora e diga, já sei o que você vai ser. Porque lá fora o que está dando ibope hoje, dinheiro, é tal coisa. Não. Mergulha no mundo dele. Que talento você tem? O que a gente poderia fazer com esse talento? Vamos descobrir junto, vamos sonhar juntos. Joana fala da postura moral. Postura moral é você ser firme, é você dar direção, é você impor limites, é você chamar atenção. Mas não é humilhar, ameaçar, chantagear. É você ser firme, objetivo. Isso é ser autoridade e não ser autoritário. E por fim, eu destaco quando ela fala para que ele se sinta confiante. Estar junto com o adolescente para ele sentir que a gente o apoia. Isso dá confiança para ele se arriscar, porque ele sabe que se ele cair, ele pode voltar, que a gente está aqui com o colo aberto esperando ele chegar. Mas não é carregar ele no colo o tempo todo. É dizer para ele, se aventure porque você não está sozinho. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas eu te ajudo a avaliar risco, eu te ajudo a planejar melhor para você ter menos problemas. Isso é a gente fazer um bom trabalho em benefício da adolescência. Então, eu termino aqui, estou aberta para se vocês quiserem comentar, trocar. Oi, Cristiane, muito obrigada. Acho que muitos pontos aí para a gente levar de reflexão. E eu quero então perguntar para as pessoas que estão online se tem alguma pergunta e também as pessoas que estão aqui presencialmente, né? Fiquem à vontade se tiver alguma pergunta. Nós temos uns minutinhos ainda. Eu tenho. Tem uma pergunta aqui, Cristiane. É da Luana. A minha Quer vir aqui, pergunta, Lu? quero.
Deixa eu ver a carinha da Luana. Isso, Oi, tudo tudo bem? bem, Luana? Tudo bem. Trabalhando com a evangelização, né, infanto-juvenil, como a gente pode fazer quando a gente começa a ver sinais de distanciamento, né, de querer vir, e mesmo a gente tentando colocar coisas bacanas, modernas e tudo, é uma preocupação recorrente no movimento espírita europeu, né, ver as crianças se distanciando. Como a gente trabalha isso na adolescência? Obrigada. Obrigada. Luana, acho que não é só europeu, não. A gente vive a mesma coisa aqui, a gente vive, a gente tem vivido aqui na nossa casa, inclusive, essa situação. Que caminho que a gente adotou aqui, que a gente teve sucesso, parece que a gente encontrou aí uma forma de aproximar mais. A gente trouxe exatamente essa pergunta que você trouxe para mim, a gente levou para eles. Então, nós chamamos para uma conversa como se fosse uma assembleia, e a gente falou: a nossa aula de hoje vai ser para conversar a respeito da gente. Então, nós temos a impressão, ó, nós começamos assim, primeiro, a gente tem tentado trazer várias formas de abordagem com vocês, de vez em quando a gente faz grupo, de vez em quando a gente traz uma aula mais expositiva, de vez em quando a gente trabalha com projetos. A gente trouxe uma variedade para vocês perceberem que existe várias formas da gente trabalhar aqui na nossa aula. Mas a gente tem percebido que ainda assim nós não chegamos no que vocês talvez esperam, porque a gente não tem percebido uma certa participação e a gente gostaria de resolver esse problema juntos. Então a gente propôs uma conversa e começamos conversando do porquê que vocês estão aqui. E eles responderam, porque eu não tenho opção. Minha mãe me manda. Então, tudo bem, você vai obedecer sua mãe e você vai continuar vindo, mas vamos tentar entender por que que sua mãe acha que você deve vir? O que que você acha que você ganha? O que que você acha que você perde? A gente trouxe isso para uma conversa. A nossa tentativa foi trazer consciência para eles. A gente trouxe muito nossas experiências, o que que para mim foi importante depois que eu fiquei adulto, por ter ido, participado de mocidade. A gente tentou mostrar para eles. Depois a gente disse, olha, em todo caso a gente vai precisar conviver aqui. Então vamos tentar. A gente gostaria muito que vocês ajudassem a gente a ficar mais legal para vocês, porque para a gente está super legal. Eu amo vir aqui. Independente de qualquer coisa, eu amo o que eu faço, mas eu queria que vocês amassem também. Então, eles começaram bem sutilmente, mas eles deram de cara duas ou três dicas. Aí a orientadora pegou essas dicas e a partir daí mostrou que eles foram ouvidos, passou a agir mais assim e eles começaram que parece que se soltar. Então, eles têm participado um pouco mais. Ela propôs que eles fizessem algumas coisas na própria casa. Vocês querem ajudar a gente a receber as pessoas? A gente costuma entregar alguma coisinha. Ah, isso sim. Querem ajudar a gente? Vocês fazem a prece no momento? Não, prece a gente não quer fazer. Então, eles foram sinalizando o que eles queriam, o que eles não queriam. Assim, resumindo, Luana, foi assim: a gente engajou eles na solução. A gente disse para eles: nós precisamos, vamos. A gente vai ficar conversando até a gente achar um caminho que seja gostoso. O que que incomoda, o que que não incomoda, o que que é gostoso, o que que não é gostoso. E não vou dizer que eles hoje exultam e acordam 2 horas antes para vir, mas parece que eles vincularam mais entre eles e com a própria orientadora. Muito bom, Muito muito bom, boa obrigada. dica. Obrigada por compartilhar a experiência. Muito bem, deixa eu ver. Alguma pergunta aqui no online? Aqui do presencial, Fabi? Alguma pergunta? Ah, muitos agradecimentos aqui, muitas mamães, tias, avós. Eu que agradeço. Muito bem, muito bem. Bom, então, se não tem mais perguntas, eu gostaria de pedir, primeiro, agradecer novamente, Cristiane, foi assim muito rica essa palestra. Acho que para todos aqui muitas reflexões importantes, né? E com certeza a gente vai sair com mais ferramentas, né, para lidar com os adolescentes e para a gente tentar se aproximar mais e criar simpatia, né? E então eu gostaria de pedir se você pode fazer a nossa prece final. Posso? Pode? Obrigada. Acho que nós vamos, então, como vocês estão falando aí no chat, vamos agradecer, todos nós. Agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação, e sabemos que quanto mais desafiadora, mais é a oportunidade de crescimento, de superação.
agradecer pelos bons espíritos que nos trazem orientação, a própria Joana de Ângeles, que nos ajuda tanto, confeccionou um livro para falar sobre esse tema, fala sobre família e nos ajuda a entender os melhores recursos e caminhos. Então, muito obrigada, Deus. Obrigada, espíritos benfeitores, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelo nosso planeta, pela grande família humana. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide das famílias, ilumine as consciências, toque os corações, desperte a fraternidade em todos nós. E esteja sempre com a gente nos momentos de escolha em especial, ajudando-nos a viver realmente o que o Cristo nos ensinou. Muito obrigada por tudo, que a sua paz, o seu amor nos envolva a todos hoje e sempre. Que assim seja.